Ao morrermos, para onde vamos? Céu, inferno, que é o cemitério, purgatório, reencarnamos? Muitas pessoas acreditam que nossa alma vai para o céu logo após a morte, outros que vamos para o cemitério, que é o inferno, outros que começamos a pagar a condenação logo após a morte. Tem pessoas que acreditam em purgatório, outros em reencarnação. O que a Bíblia nos indica o que vamos passar após a morte? Para facilitar o entendimento, vamos ver. Conceito de viver. Ter vida, estar com vida. Aproveitar a vida, no que ela tem de melhor. Conceito de morrer. Perder a vida, finar-se, falecer, expirar. Perder gradualmente a força, a intensidade, desaparecer, sumir. Conceito alma. Princípio vital, vida. Conceito de inferno. Local subterrâneo habitado pelos mortos. Fonte: Dicionário Online. O princípio vital, início da vida na Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O fim da vida na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Segundo a Bíblia, todos os seres vivos vieram do pó e a ele retornará. Para se ter vida segundo a Bíblia, tem que existir dois elementos, a saber, corpo e fôlego de vida, que é o espírito. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Fala de carne e espírito de vida, dois elementos que se tornam uma alma vivente. A expressão espírito de vida, ou seja, fôlego de vida, presente neste verso origina-se do substantivo hebraico yamama, que significa respiração, espírito, impulso, estímulo de vida, inspiração, iluminação, esclarecimento divino. Fonte: Dicionário Informal. Não somos formados por corpo, espírito e alma, sim corpo e espírito ou fôlego de vida, que em conjunto forma-se alma. Para se ter uma alma, não basta ter só o corpo, como alguns imaginam, que a alma sai do corpo e fica vagando como alma penada. Se existe uma alma, existe vida, e vida é corpo e espírito, que quer dizer uma pessoa viva e consciente. Alma é vida. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. O que acontece quando morremos? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Realmente uma parte de nós o fôlego veio de Deus inconsciente, igualmente volta. Veja que antes de existirmos, não tínhamos ciência de nada. Morremos todos os dias quando dormimos. Se estivermos com dor, ao dormir ela desaparece, volta a doer ao acordarmos. Os médicos colocam em estado de coma os pacientes graves para ficarem inconscientes, estado de morto. O coma é um estado de sono profundo do qual a pessoa não pode ser despertada, mesmo com estímulos dolorosos, sonoros ou visuais. Certamente não morrerás é mediunidade, não imortalidade da alma. Fonte: uol.com.br. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.
Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos capítulo 115 versículos 17 e 18. É muito simples, nós os vivos não sabemos nada do mundo dos mortos ou sabemos. Os mortos igualmente, não sabem nada do que acontece no mundo dos vivos. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmos capítulo 6 versículo 5. Muitos acreditam que na morte vivemos no céu. Como vivemos sem consciência de nada, isso não é vida. Até quando ficaremos mortos e inconscientes? Morremos todas as noites que dormimos. E quando dormimos não se lembramos de nada do que aconteceu ao nosso redor, retorna a nossa consciência do mundo ao acordarmos. Quando voltaremos a ter consciência após morte? Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11 versículos 23 e 25. Cristo concorda com Marta, a consciência dos mortos, só retornará no último dia deste mundo. Como será a ressurreição do último dia? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52. Veja, nada de arrebatamento secreto, trombetas tocando, anjos voando, muitos movimentos, será um dia ímpar, e incomparável com o incrível. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse capítulo 1 versículo 7. O termo ressurreição significa restauração da vida, tornar a viver, reviver. Fonte, Dicionário Online. Somente na volta de Cristo é que os mortos voltam a ter consciência novamente. Os salvos ressuscitarão, e voltarão à consciência na segunda vinda de Cristo. Os ímpios condenados voltarão à consciência na terceira vinda de Cristo após o milênio. Somente os que escarneceram da morte de Cristo no Calvário é que ressuscitarão para ver a glória de Cristo e voltarão a dormir. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Não podemos matar a alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10 versículo 28. Matar somente o corpo, não podendo matar o corpo e o fôlego de vida. Somente Cristo é que pode fazer desaparecer eternamente o corpo e o fôlego de vida. Cristo deixa bem claro que não haverá sofrimento eterno, vão desaparecer eternamente os ímpios após o castigo segundo suas obras, vida eterna e desaparecimento eterno. Veja o que fala a Bíblia. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12 versículo 48. Os condenados estão condenados ao desaparecimento eterno, não ao sofrimento eterno, porque o salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno. Romanos capítulo 6 versículo 23. Fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Perecer.
deixar de viver, morrer, ter fim, acabar-se, extinguir-se. Fonte: Dicionário Online. Ressuscitaremos com este corpo? E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João capítulo 20 versículo 27. Notamos um corpo físico, palpável, não somente espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 47. Isso explica por que Cristo não foi reconhecido na estrada de Emaús e também Maria ao visitar o túmulo no domingo pela manhã, também não o reconheceu. Inferno e seu significado. O que é o inferno? O termo inferno não é um lugar de fogo e tormento eterno como alguns interpretam, sim, cemitério. Em hebraico Sheol, Sheol ou Sheol, romanis, Sheol ou Sheol, lit sepultura, é retratado originalmente como a região dos mortos ou mundo dos mortos de maneira genérica para toda a humanidade. Seremos imortais sim, após a ressurreição. A história de Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com um Lázaro ao seu lado. Então, chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo. Na Bíblia não está escrito que Abraão foi antecipadamente para o céu, ele está esperando a ressurreição como todos os santos. Não existe este tipo de céu e inferno como descrito no texto. As pessoas aqui ressuscitadas estão em corpos físicos terrenos. Lázaro tinha que estar sem doença já que está no céu. O que é uma gota de água na ponta do dedo para quem está queimando? Só por ser pobre foi para o céu e por ser rico foi para o Hades. Isto é salvação pelas obras, o que é repudiado pela palavra de Deus. Percebe-se que é uma parábola, não pode ser considerada como uma doutrina e está falando de apego às riquezas em detrimento ao espiritual, seja, servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Cristo queria que as pessoas que ouvia acreditassem no que ele estava dizendo, pois estavam cépticos. Tinha certa linha de pensamentos de fariseus e saduceus que não acreditavam em ressurreição dos mortos. Imagine alguém eternamente feliz dialogando ou sabendo que seu parente está lá no sofrimento eterno. Isso é sadismo. Sabemos que os condenados sofrerão a segunda morte, porque o salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno, é o desaparecimento eterno, morte do fôlego de vida. Quem prega promove como verídica esta história, promove o espiritismo. Sai dela, povo meu, para não sofrerdes os mesmos flagelos a ela reservados.
Outro versículo utilizado para justificar a ida antecipada para o céu são as almas debaixo do incensário. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6 versículos 9 a 11. Se atente à frase, repousassem ainda um pouco de tempo. Quer dizer então continue mortos mais um pouco, é isso. Está evidente que é uma forma literal de se expressar neste texto. Povo santo clamando por vingança no céu. Se acotovelando debaixo da mesa de um incensário, será que estas almas moram ali? Quem acredita que as almas estão vivas com o fôlego de vida, também tem que acreditar no descrito antes. Será que é um evento que realmente está acontecendo? Analisemos este versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Apocalipse capítulo 1 versículo 1. O que diz no início do Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, não era naquele momento. Analisemos outra situação para melhor compreendermos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse capítulo 1 versículo 10. Aqui João diz que foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, num sábado. Vamos comparar com o vale de ossos secos de Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Profeta Ezequiel também foi arrebatado em espírito. Ezequiel profetizou e os ossos sequíssimos tornaram a viver. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37 versículo 10. Mas estas almas não povoaram Israel novamente, porque era apenas uma visão. Quem acredita que a visão está acontecendo realmente, tem que acreditar que os seres que voltaram à vida, voltaram a povoar a cidade novamente. Outro versículo é utilizado como prova de antecipação da ida para o céu. Hoje estará comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. A leitura nos reverte a ideia que Cristo subiu naquele mesmo dia para o paraíso e levou consigo o ladrão arrependido que estava também crucificado. Explica-se pela tradução da língua grega no original que não possui ponto nem vírgula. A Bíblia Edição Ecumênica Editora Paulinas e Livraria Loyola está nesta forma traduzida. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Observe que esta tradução reflete melhor os fatos ocorridos. Os ladrões crucificados estavam vivos naquele dia? Veja o que a Bíblia fala. E, quando Jesus tomou o vinagre,
disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. João capítulo 19 versículo 30 ao 32. Veja que os crucificados estavam vivos naquele dia, não tem como ter ido para o céu. Cristo já estava morto, por isso não quebraram as pernas dele, e, se fazia tal brutalidade, para que o crucificado morresse mais rápido e diminuir o seu sofrimento. O que Deus fala sobre o espiritismo? Não recorram aos médiuns nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19 versículo 31. Não existe purgatório, reencarnação, a segunda chance após a morte, morremos salvos ou condenados, não tem outras possibilidades. Vida eterna ou morte eterna. O céu ou inferno com raras exceções é só para depois da ressurreição no tempo do fim. Amém.